Boa tarde a todos. Saúdo as autoridades, todas. Agradeço, inicialmente, à minha família e ao presidente pela honra de me ter indicado para o cargo. Esse agradecimento vem após um longo período de convivência em que eu sou testemunha do imenso patriotismo, determinação, sinceridade e integridade do nosso novo presidente. É uma honra trabalhar sob essa inspiração de dedicação e senso de missão. Agradeço a todos que participaram também da transição, a minha equipe que está chegando agora, foram todos 100%. E minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe o superministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil sozinho. Isso é uma construção onde os três poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o quarto poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão à frente. E eu acho que não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro, porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos, com eleições a cada 2 anos, impeachment à esquerda, impeachment à direita, a independência do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo declarou sua independência fazendo esses 2 impeachments, o Executivo cometeu um equívoco sério, institucional, tentou comprar a influência parlamentar, despertou o Judiciário, que prendeu os 2, prendeu quem comprou e quem vendeu. Então, nós não temos razão nenhuma para ter dúvida a respeito da robustez, da solidez desse processo de aperfeiçoamento institucional que nós estamos atravessando. A única coisa que houve foi uma mudança de eixo. Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. É uma centro-direita. E a nossa democracia estava capenga sem isso. É importante que haja isso. E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O diagnóstico é muito simples, foi elaborado aqui, eu quero enfatizar, porque é importante, o teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos, nós já enfrentamos sob diversas variantes. No governo Geisel, nos endividamos excessivamente em dólares para financiar a substituição de importações, programas de expansão desenvolvimentistas, e criamos uma sequência de crises cambiais. O Brasil se tornou vulnerável a crises cambiais. As digitais estão aí até hoje. Precisamos de 400 bilhões de dólares para acreditarem que nós vamos nos comportar bem. Governo Figueiredo, logo depois, conta em aberto no orçamento monetário, crédito fácil ia resolver o problema da nação, em meio ao choque do petróleo, fomos para a inflação crônica. Combatemos sintomas durante o início da redemocratização. Primeiro, congelamos preços, que era apenas um sintoma, aceleração de preços era um sintoma do fenômeno inflacionário. Depois, congelamos ativos financeiros. Tivemos 2 surtos hiperinflacionários. De novo, o excesso de gastos em relação à capacidade de arrecadação da economia brasileira. Então, é o mesmo fantasma que aparece em diversas
variantes. E sempre o descontrole de gastos, que era em torno de 18% do PIB há 4 décadas, e subiu monotonicamente, sem interrupção. É uma expansão contínua de gastos públicos em relação ao PIB, ininterrupta, por 4 décadas. E nós experimentamos todas as disfunções financeiras como consequência desse processo. Hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes, e, finalmente, agora nós estamos respirando, aparentemente, à sombra de uma tranquilidade, mas é uma falsa tranquilidade, porque é uma tranquilidade à sombra da estagnação econômica. Porque esse descontrole de gastos nos levou a estabilizar a inflação de que forma? Subindo impostos, juros altos o tempo inteiro, câmbio sobrevalorizado e, finalmente, o endividamento em bola de neve, que é o pesadelo. Então, há uma hora em que tem que ser enfrentado o fenômeno. E a hora é agora. Porque entra um grupo que acredita que o mecanismo de inclusão social, a maior engrenagem descoberta pela humanidade para garantir a inclusão social, são as economias de mercado. 3,7 bilhões de eurasianos estão fugindo da miséria através dos mercados globais. E o Brasil continuou uma economia fechada por 4 décadas. Concorrentes de comércio, 12%, 13%, às vezes 14%, às vezes 10% do PIB. Uma economia fechada. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar reformas. Essas disfunções financeiras que foram trocando de forma, hoje parecem distantes, mas não estão. Nós estamos num momento de calmaria. As expectativas são favoráveis. Se nós implementarmos as reformas, isso cria, deflagra um círculo virtuoso de crescimento econômico, inclusão social, emprego e renda, arrecadação, e nós podemos contar com um futuro brilhante à frente. O Brasil foi a economia de maior ritmo de crescimento por 3/4 do século passado, e depois perdeu potência. E perdeu potência pela insistência no modelo de economia de comando central, em vez de uma economia de mercado. Essa economia de comando central, essa insistência no Estado como o motor do crescimento, produziu essa expansão de gastos públicos como percentagem do PIB, corrompendo a política e estagnando a economia. São 2 filhos bastardos do mesmo fenômeno. O Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos. E o Brasil parou de crescer pelo excesso de gastos. A reforma do Estado é, portanto, a chave para a correção desse fenômeno. E essa reforma do Estado, na verdade, tem várias dimensões. É um ataque ao problema fiscal. Nós vamos atacar o problema fiscal. Ele tem várias dimensões. Como é que nós organizamos o governo com base nesse diagnóstico? Quando você examina os gastos públicos, já que temos que controlar a expansão de gastos públicos, o primeiro e maior é exatamente a Previdência. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda, em todas as suas dimensões. Se for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político
se associaram contra o povo brasileiro.